Eu quero cumprimentar todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor. Meu nome é Geisel de Paula e nós estamos aqui para esta live especial, mais uma live especial que a Rádio AD Belém FM 80.9 promove para todos os seus ouvintes. Hoje a live vai tratar da volta às aulas. Estamos aí no início de fevereiro. A rede municipal de ensino já voltou, a rede estadual já está para voltar e a FAESP não poderia ficar de fora. A FAESP também tem o seu ano letivo, já prestes a se iniciar agora, no dia 15. E para tratar desse assunto e sobre a importância da teologia para o cristão, o meu convidado de hoje, de maneira muito especial, é o pastor Elias Torralbo. Ele já está aqui conosco. Eu quero cumprimentar o pastor Elias Torralbo, a paz do Senhor, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, é uma alegria estar aqui com o nosso querido irmão Geisel, toda a equipe aqui da nossa rádio, cumprimentar evidentemente o nosso pastor Zé Wellington, pastor Wellington Júnior, a toda a direção da nossa igreja e evidentemente me dirigir àqueles que nos assistem, né, e nos acompanham. É um prazer estar aqui para falarmos de um assunto que faz o meu coração bater um pouco mais forte e principalmente em se tratando da volta às aulas no geral, mas nesse caso em específico da nossa querida FAESP. É um prazer. Amém, pastor. Já há algum tempo gostaria de trazê-lo aqui. Esse assunto teológico muito me inspira, muito me anima, né? Eu que já fui aluno da FAESP, então gostaria de ter, é um prazer ter o senhor aqui conosco, né? Eu gostaria de apresentar o pastor Elias Torralbo de uma maneira um pouco mais formal, e aí eu vou ter que ler porque o homem tem um currículo muito grande, então eu vou ler aqui. O pastor Elias Torralbo nasceu em 26 de abril de 1981, na cidade de Jacareí, no interior do estado de São Paulo, né? É um paulista nato. E tem 42 anos, obviamente. Foi criado num lar cristão. Além de músico profissional, isso me despertou muito interesse, né? O pastor Elias Torralbo, para quem não sabe, é trombonista, toca trombone. Meu companheiro, né? Eu que aprendi trombone na ULM, ele também é trombonista, só que no caso dele profissional. É pastor setorial do setor de Mogi das Cruzes, setor 41, né? E comanda ali cerca de 39 congregações. Também é diretor executivo da FAESP, foi isso que o trouxe aqui hoje, Faculdade Teológica de São Paulo. É doutorando em teologia pela PUC, mestre formado em teologia pelo Mackenzie e pós-graduado em gestão escolar. A FAESP, meus irmãos, para quem não sabe, possui mais de 3.000 alunos, entre presenciais, online, já contando as mais de 80 extensões que a FAESP possui e cursos livres. É casado com a irmã Joselma Rosália Torralbo e possui duas filhas, duas princesas, a Sofia e a Adassa. Qual a idade delas, pastor? A Sofia tem 12 anos e a Radassa tem 9 anos. Ok, 12 e 9 anos. Também é escritor de livros, tem um livro dele muito interessante, da qual eu já li, tratando sobre vocação, editado pela CPAD. Tem outras obras, né, pastor? Mas sim, eu me lembro dessa. Pela CPAD tem esta obra, Vocação, Descobrindo o Seu Chamado, e tem outras duas que são livros que serviram, um serviu e outro está servindo atualmente, de livro auxílio para a revista de escola bíblica dominical dos nossos jovens. Livro de apoio, isso. E além disso também é comentarista das lições bíblicas da CPAD. Bom, feitas as apresentações, agora nós vamos tratar aqui, eu tenho algumas perguntas para fazer para o pastor Elias. Pastor, o senhor integra o Ministério do Belém, na Grande São Paulo, há 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos. O convite para o senhor vir para a capital partiu do nosso vice-presidente, o pastor José Wellington Costa Júnior. Conta para nós um pouco como é que foi esse convite. Na verdade, eu tenho uma relação com o Ministério do Belém há alguns anos, né?
inicialmente como pregador. Eu comecei a pregar no Belém em 2011. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei aqui no Belém, ainda ali na Conselheiro Cotegipe, foi uma reunião de obreiros durante o dia, no horário da manhã, e dali para frente eu estabeleci um vínculo muito saudável, né, com o nosso presidente, pastor José Wellington, com o nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, e na ocasião em que eu comecei, porque nessa época eu morava no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro durante 11 anos, porque quando me casei fui para lá para ajudar o meu falecido sogro na igreja onde ele era pastor, e enquanto morava lá, comecei a fazer meu primeiro mestrado aqui na Mackenzie, no ano de 2017. E nas minhas vindas, porque eu passava uma semana aqui estudando os módulos do mestrado, eu, então, geralmente ia na igreja em Guarulhos, ora para principalmente ouvir o pastor Wellington Júnior, mas também em algumas das ocasiões para ministrar no culto de ensino ali no setor 19. Primeiro sábado. Isso nas quartas, né, que é o culto de ensino. Porque o primeiro sábado é a reunião de obreiro à tarde. Isso. E a ceia à noite. Isso. Então, nesse período, a minha relação com o pastor Wellington Júnior, ela se fortaleceu, e quando foi final de 2018, eu me lembro exatamente, no dia 5 de dezembro, eu estava dando aula numa conferência bíblica em Goiânia, e eu recebi a convocação do pastor Wellington Júnior para encontrá-lo no outro dia lá na sede da CGADB, né? Ele que é o nosso presidente da CGADB. Fui, e foi quando então ele formulou o convite feito pelo ministério, né, o pastor José Wellington e ele, para que eu viesse na ocasião para ajudar o nosso diretor de honra, o pastor Anísio Batista Dantas. Então, o convite aconteceu no dia 5 de dezembro, e eu cheguei em São Paulo com a minha família para definitivamente trabalhar com a FAESP no dia 16 de janeiro de 2019. Então, a partir desse período, eu comecei, então, a colocar em prática aquilo que está no coração dos nossos pastores, né? Do pastor Zé Wellington, do pastor Wellington Júnior, e é nisso que nós temos trabalhado, já completou agora, então, 5 anos. Então, basicamente assim, eu sinceramente não esperava isso, não tinha isso como objetivo, até porque era uma coisa, aos olhos humanos, distante, né? O pastor Zé Wellington e o pastor Wellington Júnior são os nossos líderes do Brasil, então você sempre tem o respeito, a admiração, e quando recebi esse convite, para mim foi uma surpresa extremamente agradável. E é interessante porque na ocasião em que eu estudava na Mackenzie, na mesma época, o pastor Danilo Riqueto, que é o co-pastor em Guarulhos, genro do pastor Wellington Júnior, ele fazia a graduação dele na Mackenzie. Então, quando eu vinha para estudar, nós nos encontrávamos, né? Então, nós conversávamos ali no campus da Mackenzie longamente. E ele sempre falava para mim sobre a FAESP, sobre a faculdade da nossa igreja. Aliás, acho que é bom dizer aqui que a FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, ela é a instituição de ensino do Ministério do Belém. Então, a nossa igreja é a mantenedora. Os diretores da FAESP são os nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior. Eu costumo dizer que eu estou ali, de fato, exercendo o que o cargo, né, diz, que é o diretor executivo. Isso. Eu apenas executo aquilo que eles estabelecem, né? A gente apenas executa. E eu conversava com o pastor Danilo, que é um grande amigo meu, e ele falava da FAESP, e assim, eu nunca imaginei receber essa oportunidade.
mas Deus conduziu todas as coisas e foi basicamente assim que eu cheguei, então, em janeiro de 2019, para dar continuidade àquilo que o pastor Anísio vinha realizando com muito esforço, muito esmero, muita paixão, né? Ele estruturou muito bem a faculdade. Quando hoje você olha pelo lado de dentro, porque as pessoas elas têm uma visão externa da coisa, mas a estruturação de uma faculdade junto ao Ministério da Educação, credenciamento, recredenciamento, autorização de curso, reconhecimento de curso, documentações, isso é muito complexo. Muito burocrático. Muito. E assim, a forma com que o pastor Anísio ele estruturou o curso da FAESP e a própria FAESP como faculdade, depois acredito que eu terei a oportunidade de falar um pouco sobre como a FAESP surgiu e como ela se desenvolveu em termos de passar de um seminário teológico para uma faculdade. A forma com que o pastor Anísio desenvolveu tudo isso é uma coisa impressionante, né? A estrutura documental. Então, quando eu cheguei apenas para dar continuidade a um projeto que era embrionário, estava se ainda germinando, ainda se desenvolvendo, como ainda está, né? O projeto da liderança da nossa igreja é muito arrojado para essa área, mas eu cheguei com essa missão de ajudar o pastor Anísio, de executar o que os nossos pastores estabeleceram para a faculdade, e é isso que eu tenho tentado fazer com alegria, com fidelidade a Deus e submissão à nossa liderança. Sim, e tem feito com muito êxito. Nós estamos falando de uma instituição que tem mais de 40 anos, a FAESP tem mais de 40 anos, né? Todo esse processo, na época do pastor Anísio, aí, como o pastor Elias disse, ele estruturou, né? E nós vemos, é nítido ver aos nossos olhos a progressão, né, do progresso que teve a FAESP nesse período com o pastor Elias Torralbo, né, toda a estrutura que já estava sendo montada e isso está cada vez mais evidenciado quando a gente visita a FAESP. Pastor, o senhor é músico de formação, como eu disse na apresentação. Essa foi a sua primeira vocação? O senhor ainda tem tempo para tocar trombone? Bom, eu vou começar aí de trás para frente. Tempo nenhum. Infelizmente, eu não tenho tempo, gostaria de ter. Aliás, eu acho que, na verdade, tempo é uma coisa que você consegue quando é prioridade. Prioridade, é no verdade. caso, eu não vou dizer lamentavelmente, porque esse é o curso da vida, o projeto de Deus. Isso não é mais prioridade, então fica aí no fim da fila, talvez até mais do que isso. Mas é uma paixão, né, que eu tenho. O senhor falou aí no início que o senhor estudou na ULM. O senhor sabe que eu fui reprovado na ULM. E quando fala de ULM, isso me traz assim um pequeno trauma. Tinha lá um trombonista, o senhor deve ter conhecido, ele que me reprovou, o Sadal. Meu professor foi outro. É outro, né? Mas assim, claro, isso é uma coisa normal. E na época eu fiz o teste para estudar na Municipal, que ficava ali na Rua Vergueiro. Então, não consegui na ULM e fui estudar na Escola Municipal de Música. Tive como professor, meu primeiro professor foi o Daniel da Costa, que hoje é pastor em Jacareí. E depois tive como professor o professor Donizete Fonseca, né, que por muito tempo foi trombonista abaixo da OSESP, né, da Orquestra do Estado de São Paulo, e eu tive essa oportunidade. Tive a oportunidade de tocar em uma orquestra filarmônica, né, infanto-juvenil do Estado de São Paulo, isso quando eu tinha entre os meus 13 e 16 anos de idade. E agora, quando a pergunta, né, se esta foi minha primeira vocação, não foi. Minha vocação sempre foi o ministério da palavra, né? A música ela surgiu assim numa fase de transição da minha vida. Eu
eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 9 anos de idade, né? A idade da minha filha mais nova hoje, e preguei pela primeira vez aos 9 anos de idade. Então, nesse período, eu preguei 3 vezes, eu me lembro exatamente as 3 congregações que eu preguei, lembro de como foi a primeira vez que preguei, lembro também as outras 2, a primeira foi um sucesso, as outras 2 foi extremamente frustrante. Da primeira vez que eu preguei mais de 50 minutos. Uau! E da segunda e a terceira vez eu não consegui pregar mais do que 5. Uhum. Então, aquilo para mim foi um balde de água fria. E aí, ali já com meus 10, 11 anos, 10 anos, e aí eu parei de pregar, a vida seguiu, e aí então, com 12 anos eu comecei a me interessar pela música, foi quando então eu me dediquei a isso. E aí quando eu tinha ali meus 16, 17 anos de idade, eu estava no ensaio, um sábado à tarde, dessa orquestra que eu tocava, e eu estava para receber uma bolsa para estudar em Berlim, né, na Alemanha, ali na base da Orquestra Sinfônica de Berlim. E durante o ensaio, eu literalmente ouvi Deus me chamando, e depois de algumas vezes, eu levantei, pedi licença para a maestrina, eu lembro o nome dela, ela era do Paraná, a Gretchen, e eu pedi licença e falei, olha, eu estou me retirando, depois eu vou fazer o processo de desligamento da orquestra, eu não vou mais, e fui embora. Dali para frente eu comecei então a dedicar a minha vida integralmente ao ministério. Então, 16 anos, 26, 36, 23 anos, há 23 anos que eu tenho dedicado a minha vida integralmente ao ministério. Então, é basicamente isso aí. Que bênção, que bênção. Bom, eu conheci o senhor, antes de conhecer o senhor como teólogo, eu já conheci o senhor como pregador. E como pregador, o senhor já rodou o Brasil propagando o evangelho. Como é que está a saúde da igreja evangélica brasileira? O senhor sabe que nós, quando temos a oportunidade de exercer o ministério da pregação, nós temos, assim, alguns privilégios, que eu não diria são privilégios humanos, eles são privilégios sagrados, são privilégios relacionados aí ao ministério, como, por exemplo, conhecer um pouco da realidade geral, ou pelo menos relativamente geral, da igreja. Nível nacional, né? Eu diria que a igreja, ela enfrenta atualmente uma dificuldade relacionada aos desafios desse tempo, né? Nós vivemos um tempo de desconstrução, né? É importante entender que a palavra desconstrução não tem o mesmo sentido de destruição, né? O resultado final é o mesmo, mas o processo não é o mesmo. A destruição seria você implodir um prédio de uma só vez. A desconstrução seria a retirada... Tijolo por tijolo. Exatamente. Isso é desconstruir. Então, nós não vivemos um período de destruição, nós vivemos um período de desconstrução. Essa desconstrução, ela vem de diversas formas. Ela vem pelo advento da internet, ela vem pelo advento do mundo virtual, ela vem pela descaracterização da identidade, ela vem pela ausência de referenciais, e isso pode acontecer pela falta de referencial mesmo, mas principalmente porque hoje nós vivemos aquilo que o Zygmunt Bauman desenvolveu na sua teoria sobre mundo líquido. Modernidade líquida. E que nada é duradouro. Então você hoje tem
o problema de relacionamentos superficiais, a superficialidade das relações, a falta de compromisso, inclusive, com as instituições. Nós vivemos um período denominado pós-denominacionalista, em que você tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade de se manterem numa denominação, a insubmissão às lideranças. Então, é um conjunto de desafios que a igreja enfrenta. No entanto, eu diria que, em geral, a igreja está bem. Evidentemente que ela precisa se reorganizar no sentido de definir suas prioridades. Uhum. Eu acho que a igreja ela precisa se lembrar, por exemplo, né, em nossa última ceia agora, né, o nosso pastor, o pastor Zé Wellington, trouxe uma mensagem sobre batismo com o Espírito Santo. Aquilo ali é fundamental. Sim. Por quê? Porque aquilo ali é uma coisa objetiva, ela é definida e ela reflete parte fundamental da nossa doutrina pentecostal. Da nossa identidade. Então, quando um pastor, como o pastor Zé Wellington, ele vem diante da igreja e fala 30, 40 minutos sobre isso, o que ele está fazendo? E isso é intencional, isso não é casual. Não, Sim. Isso é o papel de um líder do nível dele. Ele está consolidando, ele está lembrando a igreja sobre suas prioridades. Está reforçando a estrutura. Então, acho que a igreja, ela está bem, no geral ela está bem, mas eu penso que ela precisa, por exemplo, e depois de um tempo você indo a igrejas, eu, por exemplo, nasci num lar evangélico e com a graça de Deus nunca me desviei. Depois de um tempo você chega num ambiente de fé e você percebe com uma certa facilidade se determinada igreja tem direção ou não. O que eu quero dizer com isso? Nada é mais trágico do que uma igreja que não sabe para onde ela tem que caminhar. Então, eu penso que nós temos que honrar e valorizar o fato de quando nós temos um pastor que diz para onde essa igreja tem que caminhar. Esse é o caminho, essa é a prioridade, temos que trabalhar. Por exemplo, o nosso pastor. Nosso pastor ele fala sempre, nossa prioridade é a evangelização. A evangelização. A evangelização. Então, eu diria que hoje a maior necessidade da igreja brasileira é se voltar para aquilo que é prioridade para a igreja. Mas, no geral, vai bem, tem alguns problemas, mas acredito que isso é inerente da igreja que é formada por homens e ela tem as suas dificuldades, mas é nisso que consiste a grandeza e o valor da igreja, o fato de que ela é formada por homens, mas ela é de Deus. E é por isso que ora ela está bem, ora ela está mal. Porque se ela estivesse só mal, ela não seria de Deus. Mas se ela estivesse só bem, ela não seria feita por homens. Então, é essa realidade que reflete a realidade da igreja, formada por homens, mas pertence a Deus. No entanto, é nisso que consiste a beleza da graça. Glória a Deus. De que Deus, sendo um ser perfeito, escolheu se revelar na igreja e por meio de seres imperfeitos. É isso aí. Isso aí. Bom, você que está nos assistindo, essa fala do pastor Elias Torralba é muito importante. Eu me lembrei aqui que eu, como professor de escola dominical, do nosso próximo domingo, na maior escola dominical do mundo, o tema do próximo domingo é Igreja, Organismo e Organização. Então, é um pouco sobre esses fatos que o pastor Elias trouxe aqui, né? Criada por um Deus perfeito, mas revelada para seres imperfeitos. Pastor Elias, a pergunta agora é um pouquinho mais complexa, eu vou até ler aqui. As Assembleias de Deus, como instituição organizada, né, a partir de 1918, demorou muito tempo para apoiar, a promover o ensino teológico no Brasil. Isso é um fato histórico. No início, a ideia dos pioneiros suecos não era enfatizar o ensino teológico. Eles investiam
nas EBOs. Apesar de Gunnar Vingre ser bacharel em teologia, eles começaram a investir nas EBOs, para quem não sabe, Escola Bíblica de Obreiros, que eram realizadas uma vez por ano durante um mês todo. Após a final da década de 50, em 1958, funda-se de forma embrionária o IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, com investimento da Igreja Norte-Americana e mão de obra do casal Colenda. O que o senhor atribui esse distanciamento acadêmico e o que a instituição perdeu durante esse período na sua história? Talvez caiba aí a sua fala que o senhor disse que quer fazer sobre a evolução da FAESP. Por favor. Bom, esse é um assunto bem interessante, é um assunto interessante porque é necessário, mas ao mesmo tempo ele é delicado e sensível porque ele mexe um pouco com bom, é isso, uma falha, a meu ver, uma falha na nossa história, né? E aí incorre mais uma vez no que a gente estava dizendo agora sobre a igreja ser formada por homens. Eu atribuiria essa dificuldade que lá no início a nossa liderança teve com a teologia a duas situações. Primeiro, a escassez, né? Imagine que, tudo bem, Gunnar Vingre tinha lá o curso de teologia, ele era bem mais teólogo do que o Daniel Berg. Sim. Daniel Berg não tinha praticamente formação teológica, ele era mais um evangelista. Evangelista nato. Tanto que o Gunnar Vingre, ele era dado ao estudo, né? Inclusive ele que estudava o português. Isso, e passava para o Daniel Berg, que trabalhava para sustentá-los. Isso. Né? Você vê pelo perfil da própria esposa com quem Gunnar Vingre casou. Sim. Que era uma mulher, a Frida Vingre, era uma mulher extremamente intelectual. Enfim, tem muita coisa boa dela, né? Inclusive hinos da harpa, poesias. Verdade. Ela, enfim. Mas eu diria que, imagine, a dificuldade que não foi na implantação da igreja. Já é uma dificuldade. Imagine, concomitante a isso, difundir a área teológica. Então, eu diria que a primeira razão disso foi a escassez. O senhor citou o casal Colenda. Eles são fundamentais nesse processo de estabelecer a teologia no Brasil. Mas eles não foram evangelistas. Eles não caminhavam quilômetros e quilômetros como Daniel Berg e Gunnar Vingre para evangelizar. E isso aqui não é uma crítica, isso aqui é apenas uma constatação de funções. A veia deles era mais acadêmica. Exatamente. São áreas distintas. Sim. Então, você tem 2 missionários que vieram para evangelizar, enquanto o casal Colenda veio para estabelecer seminário teológico no país. Uhum. Então, eu acho que essa é uma análise que precisa ser feita com um senso de justiça. Por que os pioneiros não deram tanta ênfase? Primeiro, a escassez, né? E o foco. Esse é um fato. Por outro lado, eu também não posso fechar os olhos para aqueles que, de fato, eram opositores à teologia. As razões e as motivações, isso fica no escrutínio de Deus, porque quem julga o coração é Deus. Uns dizem que era por medo do crescimento das pessoas, ou por ignorância mesmo. Esfriamento. Isso sim, porque se atribuía que a teologia... Aliás, até hoje você tem pessoas que acreditam que a teologia ela esfria o crente. Isso é um contrassenso, porque a primeira coisa que acontece no processo da conversão é o entendimento da palavra. Então, a primeira área que a mensagem do evangelho ela toca não é o coração, não é o sentimento, é a mente. Você precisa ser convencido.
É a mente. Você precisa entender aquilo. Isso. E como é que você entende? Você não entende sentindo. Você entende pensando, né? E a teologia, ela trabalha basicamente com o pensamento. Agora, se é boa ou ruim a teologia, essa é uma outra discussão. Nós estamos falando aqui da teologia. Uhum. Então, você tem aí esse processo de afastamento histórico de boa parte dos pioneiros, e é um dado histórico, né? A FAESP, ela surge dentro desse contexto. Aliás, a FAESP, ela surge para suprir essa necessidade. A FAESP surgiu em março de 1979. E ela surgiu com o seguinte nome: Escola Bíblica Permanente. Porque, como o senhor falou, se por um lado não se aceitava seminários teológicos em nosso meio, se dava ênfase a quê? A escola bíblica. As EBOs. A FAESP surgiu como o quê? É o mesmo modelo de EBO, só que ao invés de ser uma vez por ano, é uma vez por semana. Por isso chamou Escola Bíblica Permanente. Uhum. Porque era uma réplica da escola bíblica que ocorre todos os anos, só que agora toda semana. Permanentemente. Isso. Depois ela se tornou Seminário Bíblico Pastor Cícero Canuto de Lima. Isso. Mas ela surge por causa disso. Ela surge para dar uma resposta a esse afastamento da teologia. Agora, os prejuízos disso são enormes. Parte mensurável, parte não mensurável. Então, um dos grandes prejuízos, né, o preconceito com a teologia no nosso meio, que ainda existe. Existem pessoas, inclusive, influentes que lutam contra a academia na igreja, como se a academia ela fosse um problema. Uhum. Muito pelo contrário. Por exemplo, historicamente falando de novo, na Idade Média, que depois pelos iluministas foi chamada de a Idade das Trevas, que é o período pré-moderno, nesse período, a teologia ela era chamada de a rainha de todas as ciências, porque a última palavra era da teologia. Sim. Então, a matemática desenvolvia o seu processo, mas quem dava a última palavra? A teologia. As primeiras universidades surgiram com a teologia sendo Exatamente, todas as grandes. Sim. Harvard, Princeton, Sim. Yale, Sim. Enfim, a de Oxford. Sim. A de Oxford, um dos principais reitores da Universidade de Oxford, a grande Oxford, foi o puritano Joe Owen, Uhum. né, que estruturou aquilo que hoje é uma das maiores universidades do mundo. Todo mundo fala, Oxford. Puxa a história. Você vai ter no berço dela a Mackenzie. Sim. Enfim. Agora, há um processo que aqui não cabe, por questão de tempo, de dizer por que a teologia ela foi colocada na periferia das grandes universidades. Há uma razão objetiva para isso. Claro. Um erro dos próprios teólogos. Mas o nosso ponto aqui é dizer o seguinte, que é um contrassenso a pessoa hoje dizer que a academia é um problema para a igreja. Ela não é um problema para a igreja. Pelo contrário, a igreja ela se desenvolveu sobre os fundamentos da academia. Uhum. O desenvolvimento da teologia da história foi pautado no pensamento de acadêmicos. Por exemplo, os próprios que... É de uma injustiça e de uma desonestidade intelectual sem tamanho, porque os que criticam a teologia, seja lá academicamente falando ou não,
são os mesmos que, quando pregam, escrevem ou ensinam, usam fontes dos acadêmicos. Sim. Ora, então se é ruim, então esquece esse povo e construa o seu caminho. Começa do zero. Isso. Não é? Agora, como é que eu vou criticar esse povo e vou fundamentar o que eu ensino no que eles escreveram? Um contrassenso. É um contrassenso e é uma injustiça e é uma desonestidade. O problema não é a academia em si, é o que se faz nela e com ela. Então, a FAESP, ela trabalha nessas duas frentes. E esse no que diz respeito ao ensino superior, esse é o grande desafio da FAESP. É manter o seu DNA de formação de obreiros e, junto disso, deixar claro para a história que não é só possível, é necessário que você faça uma teologia acadêmica com a mente bem informada e com o coração extremamente aquecido. Aleluia. Então, mesmo. Esse é o desafio da FAESP. Inclusive, o nosso curso de pedagogia, que é autorizado pelo Ministério da Educação, estamos aí caminhando para o 3º ano e logo receberemos a visita para o reconhecimento, se Deus quiser. Trabalha nessa mesma vertente, formar pedagogos capazes de lidar com os desafios da educação básica, da educação fundamental, do ensino médio, sobretudo com a confessionalidade, a fundamentação nas escrituras e combatendo aquilo que desagrada a Deus e que destrói a sociedade. Então esse é o nosso grande desafio. Mas é possível você ser um acadêmico cheio do Espírito e ser cheio do Espírito sendo acadêmico. Claro, com certeza. Crescer na graça e no conhecimento. Tem uma frase famosa sobre teologia que eu gosto, não sei se o pastor Elias concorda. A frase é a seguinte: a teologia não desvia, ela revela o desviado. Exatamente. Eu tenho uma experiência de um jovem que me escreveu há muitos anos perguntando: pastor, eu percebo que o senhor gosta de teologia, mas todas as pessoas que eu conheço que entraram para fazer teologia se tornaram arrogantes. Eu escrevi educadamente, mas eu escrevi em linhas gerais dizendo o seguinte: não, a verdadeira teologia é impossível que ela gere arrogantes, porque a teologia revela Deus. E como é que eu tenho uma visão correta de Deus e fico arrogante? Ela faz exatamente o contrário, ela me coloca no meu lugar e deixa Deus no lugar que é só dele. E aí eu terminei dizendo: na verdade, a teologia não tornou seus colegas arrogantes, ela apenas revelou que eles sempre foram. É isso aí. É isso aí. Bom, pastor, falando em FAESP, nós estamos no início de mais um ano letivo. Que programações especiais podemos esperar para 2024? Então, nós começaremos agora, no dia 15, com a semana acadêmica. Teremos uma noite dedicada à teologia e a outra dedicada à pedagogia. Isso na quinta, no dia 15, na sexta, dia 16, e no dia 17 será o dia dedicado, que é um sábado, será o dia dedicado à teologia por completo. Nós temos aí alguns projetos dos diretores gerais da faculdade, os nossos pastores, pastor Zé Wellington, pastor Elton Júnior, e que nós, a seu tempo, executaremos. Agora, o que nós podemos esperar, nós estamos ali também trabalhando na organização do prédio, na organização da estrutura para melhor. Agora mesmo está tendo ali uma série de reformas, de pintura, de melhorias nas salas de aula, ampliação de salas. O número de pessoas que se inscreveram para esse semestre é animador. Hoje, na graduação, o curso presencial de teologia, nós estamos beirando aí 200 alunos. Que maravilha! Quando o senhor fala que nós temos mais de 3.000, é bom dizer que esses são dos cursos livres, que são aqueles cursos que nós aplicamos, que é o DNA da FAESP, que é a formação de obreiros. Então, são as extensões abertas nos setores, que tem lá o seu coordenador, e lá se aplica o curso básico em teologia e médio. Sim. Agora, a graduação,
que é o curso superior, reconhecido pelo Ministério da Educação. Aí só no Belém. Aí é só presencial, né? É bom também dizer, porque não é uma, são várias pessoas que perguntam, pastor, por que o senhor não leva a graduação lá para o setor? Primeiro que nós não temos essa autorização, o nosso curso ele é um curso presencial, embora não todo presencial, porque é importante eu aproveitar aqui a audiência e dizer o seguinte, muito cuidado com o que se oferece para você. Primeiro, não existe bacharel livre em teologia. Por que só fazem isso com teologia? Por exemplo, existe bacharel livre em direito? Alguém que faz bacharel livre, vem estudar bacharel livre em direito. Não existe. Venha fazer medicina livre. Por que inventaram bacharel livre em teologia? Quem dá o título de bacharel não é a faculdade e nem a universidade. Quem dá título de bacharel é o governo. Só pode credenciar alguém como tendo curso superior é o governo pelo Ministério da Educação. E eles usam quem para chancelar essas pessoas que recebem o grau? As faculdades e as universidades. É por isso que eles vêm, avaliam o local, avaliam o curso para dizer, vocês podem nos representar. Porque daí quando você assina o curso, diz, essa pessoa estudou do início ao fim e concluiu o curso satisfatoriamente. Você manda isso para o Ministério da Educação, eles acreditam em você porque você é um parceiro dele e ele dá o título. Validam. Validam e é importante dizer, eles que dão o título, não sou eu, não é a minha assinatura. Né? Então é importante porque tem muita gente sendo enganada. E mais, não existe esse negócio de semipresencial. O que existe é ou EAD, com uma porcentagem presencial, ou presencial com uma porcentagem EAD. O nosso é presencial com uma porcentagem EAD. Pelo DCN, que são as diretrizes curriculares nacionais, o curso de teologia pode usar até 40% da sua grade, da sua carga horária para fazer em EAD. Então, imagine que o curso de teologia, graduação, tem 2.900 horas de carga horária, sem contar estágio e atividades complementares. 40% disso você pode usar EAD, é o que nós fazemos. Então, o nosso curso é presencial, só pode ser aplicado no campus da FAESP, ali na Celso Garcia 2210 e Conselheiro Cotegipe 273, só ali, porque o MEC foi ali e aprovou aquele prédio. Né? Aprovou aquele prédio, aprovou o nosso curso e nós damos o curso ali. Então, esse curso nós temos hoje aproximadamente, hoje eu passei lá e já fiz o levantamento de que nós temos aí para esse semestre quase 200 alunos estudando o bacharel em teologia. Esse é um número formidável. Bem maior do que na minha época. Agora imagina, numa época de canibalização, desculpa o termo, do ensino superior por causa do EAD. Você tem aí instituições oferecendo, podem oferecer, o MEC autorizou, ok, mas é preciso que nós tenhamos cuidado de mantermos a qualidade do nosso curso. O curso da FAESP eu tenho que dizer, e é eu que tenho condições de dizer, porque estamos ali pelo lado de dentro e conhecemos a seriedade. O nosso curso é extremamente bem estruturado. Os nossos professores mestres e doutores. Então, a nossa pontuação junto ao Ministério da Educação pelo corpo docente é uma pontuação elevada. Então, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que tem como mantenedora a nossa igreja, ela é uma faculdade que hoje o curso de graduação dela está muito bem estruturado e com um número considerável aí de alunos.
É isso, eu estava dando uma olhada no corpo docente, realmente, são mestres, são doutores, alguns eu tenho até amizade, e com a certeza, isso dá certeza para o aluno que está estudando lá, de que ele vai ter todo o conteúdo possível, né, passado da melhor forma possível, para que ele possa depois aplicar isso no seu ministério, né? Pastor, qual que é a importância de estudar teologia nesse tempo de relativização espiritual que nós vivemos, de pregações enlatadas e de coachings de autoajuda que proliferam no nosso meio? O senhor sabe que a lição que eu comentei agora para a juventude da nossa igreja, né, para lições bíblicas da CPAD, ela trabalha da primeira lição até a 13ª lição, esse aspecto do fortalecimento da nossa doutrina. Né? O título é O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. E é interessante porque eu estava conversando esses dias com o irmão Ronaldo, diretor da nossa CPAD, e o que acontece? Ele estava me contando uma coisa interessante, de que nos Estados Unidos, qual é a estratégia para se identificar a nota falsa de dólar? É treinando as pessoas a conhecer profundamente a verdadeira. Isso é interessante. Então, eu acho que, objetivamente respondendo a sua pergunta, irmão Jesus, eu diria que a importância da teologia pentecostal nesse contexto é justamente no sentido de treinar a nossa igreja, de treinar os nossos irmãos a conhecerem profundamente a sua própria doutrina, o seu credo, a sua crença, a sua fé, a sua base doutrinária, para evitar que sejamos influenciados por esses ventos de doutrina. Porque, na verdade, coaching, mensagem latada, como é bem colocado aqui, e também a relativização, isso aqui são novas formas de contrariar a verdade. Mas esse não é um problema de hoje, isso é um problema antigo. Né? Paulo fala sobre ventos de doutrina, doutrinas de demônios, doutrina de homens, né? Então esse é um problema que sempre existiu, desde a queda do homem. Porque o que é que está por detrás disso? O espírito do engano. Porque se essas pessoas forem influenciadas negativamente para o engano, todas as bases, inclusive as morais, elas serão destruídas. E aí tudo vem abaixo. Então, a teologia pentecostal, ela cumpre um papel fundamental, principalmente no que diz respeito à relativização, porque a relativização ela é um dos fenômenos principais da pós-modernidade. A pós-modernidade ela tem outras características, mas, por exemplo, nesse caso, ela tem a característica da valorização da espiritualidade sem o compromisso com uma denominação, sem o compromisso de prestação de contas, sem o compromisso com uma liderança espiritual. Então, a ideia é o quê? Não, eu posso me relacionar com Deus independente. Isso não é um problema dos desigrejados. Os desigrejados é um desdobramento de uma influência pós-moderna. Uma ideologia. Porque eu posso desenvolver a minha própria espiritualidade independente de uma liderança me orientar. E isso vai afetando os nossos jovens, os nossos adolescentes, porque você tem artistas, e com todo respeito, mas eu tenho que dizer, artistas que vivem uma vida totalmente fora do padrão bíblico, mas que dizem que ora em língua estranha, que entra no quarto e fala com Deus e Deus se manifesta a ele sente a presença de Deus. Isso vai minando a fé dos nossos jovens. Há um outro aspecto também, dentro desse mesmo escopo, que é a ideia da supervalorização do sentimento, da experiência. Nós somos um povo pentecostal. Cremos na experiência, acreditamos que temos experiência com Deus, sentimos a presença de Deus. Mas a teologia pentecostal não é só isso.
A teologia pentecostal ela é extremamente bem fundamentada. Nós temos aí a nossa declaração de fé. As pessoas se assustam, pessoas que às vezes criticam a nossa igreja por falar de experiência espiritual, e eles acham que a gente pauta a nossa vida nisso. Uhum. O que eu faço? Eu não vou discutir com você, eu vou te dar uma declaração de fé de presente. E aí eu dou, literalmente, eu vou, depois a gente conversa. A pessoa já vem com uma outra visão. Então, a teologia pentecostal, ela surge nesse contexto, nesse momento, como salvaguarda da nossa doutrina, da nossa fé, da nossa crença, de que, e mais uma vez, de que é possível ser bem fundamentado doutrinariamente, sem perder a chama do Espírito e acreditar que Deus também se manifesta a nós e podemos ter experiência com Ele. Tratando dos desigrejados, eu lembro de uma mensagem do senhor que eu assisti, e isso eu guardei para mim, que o senhor fala assim que nós somos templo. Eu sou o templo, o senhor é templo, mas nós não somos igreja. Não. Igreja, particularmente falando, igreja a gente só é quando a gente se reúne em qualquer lugar, né? Não necessariamente num templo, para adorar a Deus. Ali nós somos igreja. Então é isso, né? Basicamente é isso. A igreja, ela é composta de membros. Sim. Eu não sou igreja. Sim. Individualmente, eu sou chamado de templo. Uhum. Mas templo não é igreja. Templo é lugar de habitação. É lugar de morada. Então, quando Paulo fala que eu sou templo, ele está dizendo que o Espírito habita em mim. Mas isso não quer dizer que eu sou igreja. Igreja é assembleia. Uhum. Isso é a reunião daqueles que foram chamados para fora e que, por graça, são membros do corpo de Cristo. E que só tem funcionalidade enquanto estiver ligado aos outros membros. Isso. E na soma total desses membros, Deus olha e diz, ali está a minha igreja. Isso mesmo. Porque se eu for igreja, a igreja está mal. 2. É isso. Pastor, imagina que aquele que está nos assistindo agora tem o desejo de estudar a Bíblia de uma forma mais aprofundada. Mas essa pessoa ela não tem nada além de uma Bíblia da Sociedade Bíblica, revista e corrigida. Só isso que ela tem. Quais dicas o senhor daria para que essa pessoa desse um start e se aprofundasse mais nas Escrituras? Primeiro vem estudar na FAESP, né? Aproveitando. Mas assim, na prática, eu diria o seguinte, porque eu sei que eu estou falando para várias pessoas de diferentes lugares, em diferentes condições, das mais variadas possíveis, mas eu diria que, primeiro, cuidado com o que você ouve na internet, cuidado com o que você lê na internet. Tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria. Por exemplo, eu, quando tinha meus 15 anos de idade, eu tinha lá minhas limitações de todos os sentidos, como, por exemplo, financeiro. Eu não venho de uma família rica, eu não venho, aliás, nem rico eu sou, não venho de uma família rica, não venho de uma família literária, eu não venho de uma família que tinha livros. Não. Os livros que eu tenho hoje são livros que eu adquiro desde os meus 15 anos de idade. Então, o que é que eu fiz? Eu me dediquei ao estudo teológico, comecei no básico, entendi que para servir bem a igreja eu tinha que me dedicar, então eu me aproximei de pessoas sérias, pessoas que eu considerava que poderiam me ajudar no meu processo de entendimento e compreensão da Bíblia, de preparação de um sermão, de forma bem artesanal. Então pegava a Bíblia, estudava a Bíblia, pedia um livro emprestado de um amigo, lia, aí com uma oferta que me davam quando eu ia lá dar uma palavra, eu comprava um livro e fui formando a minha biblioteca. Hoje eu tenho a minha biblioteca e tal, tenho as condições necessárias para desenvolver o meu ministério. Então, o meu conselho é, primeiro, cuidado com o que você ouve. Segundo, decida ser um leitor.
dedicado, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro. Tudo bem, crie caminhos, né? Se aproxime de pessoas que tenham condições, que tenham esse hábito, pessoas que vão te dar o caminho, que vão te ajudar. O pouco do dinheiro que de repente você tem, tire uma porcentagem para você investir em boas literaturas, em outras palavras, suba nos ombros de gigantes. Eu já achei muito livro bom em sebo. Então, eu vou muito em sebo. Sim. Né? Eu vou lá, por exemplo, eu tinha um sonho de ter algumas obras clássicas, né? Como por exemplo, a obra do Agostinho, né? Cidade de Deus, que é um clássico. Como é que você compra aquilo ali? Sebo. Fui lá, comprei e tal. Então, eu acho que o que nós precisamos é tomar a decisão de honrar a Deus fazendo o melhor em favor da igreja. E aí o meu conselho é este: aprenda as regras da boa interpretação bíblica, aprenda a exercer a exegese bíblica, a hermenêutica bíblica, e vá construindo lentamente a sua estrutura sobre a qual você edificará a base do seu ministério. Que bênção, que bênção. A história do pastor, a história acadêmica do pastor Elias se parece um pouco com a minha, aí, pelo menos naquilo que se refere à formação da biblioteca, né? A minha também foi mais ou menos assim. Pastor, nós estamos chegando no final desta live e eu gostaria que nesta última pergunta, na verdade não é uma pergunta, é apenas a sugestão de que o senhor faça um convite para quem está nos assistindo, que desejam ingressar na teologia. O senhor pode falar diretamente para a câmera, né, com as aulas prestes a se iniciar agora, nessa semana, dia 15, fizesse um convite para que essas pessoas pudessem despertar o interesse de aprender teologia. Tá. Bom, eu vou aproveitar aqui para incentivar você a ser aluno da FAESP. A FAESP ela tem várias formas para que você faça parte dessa família. Então, a começar aí do nosso curso de teologia, nosso curso superior, nossa graduação em teologia, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Entre aí no site da FAESP agora, faesp.org, faesp.org. Ali você terá todas as facilidades, toda a facilidade de acessar, e você será conduzido pelo próprio sistema ali a preencher, e nós entraremos em contato com você de imediato, ou o mais rápido possível. Então, as aulas começam dia 15, com a semana acadêmica, como eu falei, mas ainda dá tempo de você fazer parte da FAESP. Você sabe que o nosso curso, além de ser um curso bem estruturado, ele é um curso que, do ponto de vista financeiro, é extremamente acessível. Hoje, o curso da FAESP, o noturno, é R$500. Pagando até o vencimento, você tem um desconto. E para quem é membro do Ministério do Belém, que é a mantenedora da FAESP, você tem um desconto ainda maior. Então, é uma grande oportunidade. Se você comparar o preço dos outros cursos da mesma natureza, você não vai encontrar um curso com essa facilidade. Então, isso é para que a FAESP consiga cumprir a sua missão de formar pessoas para o ministério e para a sociedade como um todo. Então, faça esse curso. Pastor, eu sou mais inclinado à área da educação. A FAESP também tem o curso de licenciatura em pedagogia. O universo, eu tenho a licenciatura em pedagogia e eu sei do que eu estou lhe dizendo. A pedagogia, ela abre para você um universo enorme de possibilidade de atuação. Há quem pense que pedagogo só atua como professor, diretor de escola. Não é. Você pode atuar em várias frentes, dentro de empresas, dentro de hospitais. Existem funções na área da saúde que são destinadas exclusivamente a pedagogos. Então, conheça o curso da FAESP, o curso de licenciatura em pedagogia, no mesmo site, faesp.org, e será uma alegria recebê-los.
Além disso, nós temos alguns cursos também de pós-graduação. Nós temos a pós-graduação em Teologia Bíblica, que você estuda profundamente o Antigo e o Novo Testamento, e estamos agora terminando de formar uma turma muito especial de pós-graduação em Teologia Arminiana. Então, muito se fala sobre calvinismo, teologia reformada. Agora, nós temos a intenção de aprofundarmos o nosso conhecimento das nossas bases arminianas. Então, é uma grande oportunidade. O professor responsável por essa pós-graduação, ele é especialista em teologia arminiana, que é o professor Vinícius Couto, é um escritor versátil reconhecido na área de teologia arminiana, então vale a pena você também fazer esse curso. Ah, pastor, mas eu não tenho nem a graduação, como é que eu vou fazer a pós-graduação? Não há problema, você pode fazer o mesmo curso, com o mesmo conteúdo, e você faz o curso como curso de extensão. Você não vai receber o certificado de pós, mas receberá de curso de extensão. Além desse, nós temos também vários cursos online, que são cursos livres, e também o curso básico e médio em teologia, que são oferecidos nas extensões. Então, há várias formas de você fazer parte do time, da família, da FAESP, e será um prazer ter vocês conosco. Não se esqueçam, faesp.org, e você ali terá todas as informações. Muito bem, tá aí. Você que está nos assistindo, ficou aí sabendo um pouco mais dos cursos da FAESP, me interessou esse curso sobre teologia arminiana. Eu tinha até uma pergunta para o pastor para fazer de editoras, mas o tempo não foi possível que nós fizéssemos. Mas você pode saber um pouco mais sobre a teologia arminiana, que nós temos muita coisa, uma enxurrada de coisas calvinistas, né? Agora que está se começando, algumas editoras estão começando a lançar livros de teologia arminiana, mas até algum tempo atrás, né, pastor Elias? A gente tinha pouca coisa da teologia arminiana para defender a nossa causa. Exatamente, e essa é uma oportunidade. Eu convido, aliás, o senhor está convidado, e para nós seria uma honra tê-lo como um dos estudantes ali desse curso. O que nós pudermos fazer para ajudá-lo nesse sentido, nós estamos à disposição. Mas eu incentivo a todos a conhecer esse curso. Você que tem graduação ou não, é a oportunidade que você tem de, em pouco tempo, você conhecer profundamente a teologia arminiana, não só o aspecto soteriológico, que é onde se prende muito, livre-arbítrio, eleição. A teologia arminiana ela é vasta, ampla e extremamente profunda. Armínio foi um homem brilhante. Verdade. E você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito desse homem brilhante e de sua teologia. Amém. É isso aí, meus irmãos. Esta foi a live especial, né? Volta às aulas. Eu quero agradecer ao pastor Elias Torralba, que gentilmente tirou um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Foi uma honra, pastor Torralba, recebê-lo aqui. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, e gostaria que o senhor fizesse aí as considerações finais. Eu que agradeço a forma tão carinhosa com que o senhor, toda a equipe aqui da nossa rádio tem me recebido, estamos sempre à disposição. Agradeço a Deus pela vida do ministério da nossa igreja, dos nossos pastores, pastor Zé Wellington, pastor Wellington Júnior. Muito importante. Toda a equipe aí de gestão da nossa igreja, que o Senhor abençoe e continue fazendo prosperar o trabalho, aos colaboradores da FAESP, os professores, os alunos, que é a razão de nós trabalharmos diuturnamente em favor da nossa faculdade. Falar da FAESP para mim é um prazer, e ter tido esse espaço só me dá aqui ainda maiores motivos para orar a Deus pela vida de vocês e agradecê-los por esta oportunidade. Que o Senhor te abençoe, te guarde, assim como a sua família e o seu ministério. Amém, pastor. Muito obrigado. Então, essa foi a live especial, volta às aulas, né? Essa live é um oferecimento
da Rádio AD Belém FM, como o pastor Elias falou, né? Do nosso Ministério do Belém, do pastor José Alberto Bezerra da Costa, do vice-presidente, pastor José Alberto Costa Júnior, do nosso gestor, André Tissuchia, e também quero agradecer a coordenação da rádio, Márcio Melo, né? Quem ficou aqui nos bastidores, a Luciana Loureiro, obrigado, Lu, pela ajuda que você nos deu aí, né? E quero agradecer a você, querido telespectador, que está até agora conosco. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, e não se esqueça, né? A teologia traz o conhecimento de Deus. Quanto mais você se aprofundar na teologia, mais de Deus você conhecerá, e isso com certeza vai revelar muitas coisas ao seu respeito, aquilo que Deus é e aquilo que você também é. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.